Fala pessoal, seja bem-vindo aí no nosso canal. Hoje nós vamos trazer um tema aí importantíssimo, né, no direito previdenciário, para você que é segurado, para você que é colega advogado previdenciário, muitas pessoas não sabem disso. E eu saí com esse tema aqui exatamente por causa de uma enquete, né, que eu coloquei lá no meu Instagram. Deixa eu pegar aqui para mostrar para vocês, vocês vão ver aí na tela. Então eu lancei uma pergunta lá no Instagram, se o pessoal sabia analisar o certificado de aprovação, sabia identificar se um EPI era realmente eficaz para eliminar o agente nocivo aí ou não era eficaz. E olha que coisa, né? A pergunta foi, olha para vocês analisarem comigo. Você sabe identificar um CA, que é certificado de aprovação do PVP? 92% das pessoas não sabem identificar. E a próxima pergunta, né? Se quer um vídeo explicativo na prática, como buscar, né, informações dos CAs no PPP, e é isso que eu vou explicar para você aqui, e é isso que nós vamos trabalhar hoje. Bom, se você não é inscrito aqui no nosso canal, já inscreva-se, ative as notificações, tá? Deixa um curtir nesse vídeo. Lá no Instagram a gente conversa muito, né, de uma forma direta, gera enquete igual essa que a gente gerou. Se você prefere me acompanhar lá pelo Instagram, vou deixar meu Instagram aqui, @braguinitorre. Dá um pulinho lá que você vai conseguir acompanhar com a gente, falar com a gente aí, né? E tudo mais. Bom, aqui tem um monte de informação nessa lousa que eu trouxe para você e eu vou te trazer uma introdução rapidinha para o vídeo não ficar muito longo, mas para a gente fazer tudo que é importante para você entender, tá? Eu tenho recebido diversos clientes aqui no escritório, diversos segurados, né, que consequentemente já haviam passado em alguns outros escritórios e o pessoal falava que não tinha direito, que não tinha situação e na verdade tinha. Então preste atenção nesse vídeo que eu vou detalhar para você exatamente o que você tem que fazer e como a gente vai te ajudar aí provar a ineficácia de algum EPI, e eu vou te mostrar por que é importante provar essa ineficácia, tá? O STF, eu coloquei o tema aqui para vocês, o tema 555, que teve repercussão geral aí, né? Disse, em linhas gerais, basicamente o seguinte: se o equipamento de proteção individual for capaz de eliminar ou neutralizar o agente nocivo que a pessoa fica exposta, ela não teria direito à aposentadoria especial, salvo no caso do ruído, né? Porque o ruído, além dos problemas auditivos, ele traz problema na pressão arterial, cartilagem, uma série de coisas. Isso gerou uma grande polêmica no direito previdenciário e grandes colegas, muitos dos colegas e muitos segurados também só focam na questão ruído. Se o ruído tiver superior eu entro, se o ruído não tiver superior eu não entro, e esquece de todos os demais restantes conceitos, né, que é tão importante quanto o ruído aí e agentes nocivos, que também causam nocividade. Muitas vezes o EPI não é eficaz e eu vou te mostrar como isso acontece na prática. Aconteceu aqui no escritório, acontece direto. Todos os dias a gente pega PPP para analisar e, consequentemente, vários erros nos PPPs, e poucas pessoas analisam o PPP a fundo, né? Como ele deve ser realmente analisado. E eu vou mostrar isso para você direitinho como deve ser feito, tá? Eu já trabalhei com o tema PPP versus LTCAT e expliquei um monte de coisas sobre profissiografia, o que tem que ser colocado, na onde tem que ser relacionado. Dá um pulinho lá no Instagram que tem um vídeo meu legal falando tudo sobre isso. O tema aqui é um pouquinho diferente, é sobre a utilização do EPI e como verificar o certificado de aprovação dele para você verificar se no PPP realmente ele é eficaz, tá? Então, entendido que o STF já julgou o tema 555, cabe a você, advogado, cabe a você, segurado, provar que aquele EPI que eles forneceram para você, que a empresa te forneceu, ele não é realmente eficaz para proteger você do ambiente nocivo. E isso te dá uma série de direitos, uma vantagem muito grande. Você pode converter o teu tempo especial em comum e sair do fator previdenciário. Você pode converter o teu tempo especial em comum e sair da reforma da Previdência, entrar numa regra de transição melhor, conseguir uma aposentadoria com um valor melhor, pegar 100% da média contributiva, ou seja, um monte de situações
que você pode se beneficiar de um tempo especial e que você tem que saber tudo sobre o PPP. Você tem que saber PPP, tem que saber analisar PPP, tem que saber o que é EPI, tem que saber o que é um CA, o que é o certificado de aprovação, na onde busca, qual norma regulamenta. Isso você tem que saber. Isso é a vida do direito previdenciário. Isso, advogado previdenciarista, por obrigação, tem que saber disso. O segurado, quando pega o PPP, vai mostrar para você, você tem que saber, bater em cima disso e conseguir interpretar. Então, preste atenção no que nós vamos trabalhar aí. Vou focar aqui um pouquinho na NR15 e a gente vai trazer um pouco aqui dos compostos químicos, porque é de um caso prático que eu vou trazer e você vai entender. Bom, para a gente entender de PPP, né, e entender de EPI, de CA, não basta você saber somente a legislação em si, você tem que saber e conhecer as normas regulamentadoras. E nós temos uma norma regulamentadora, que é a NR15, que ela é importantíssima para o direito previdenciário. Tem outras, a NR16, mas vamos focar aqui no tema NR15, porque isso é o que eu vou trazer para você. Bom, então você tem que entender que na NR15, especificamente, os compostos químicos, nós temos dois anexos nesta NR15, que é o anexo 11 e o anexo 13. No anexo 11, está descrito nesta NR15 quais são os compostos químicos que são medidos pela quantidade, ou seja, eles são quantitativos. O que quer dizer isso? O que depende da quantidade de partículas por milhão que existe daquele composto químico, ele vai causar ou não a nocividade no ambiente do trabalho, tá? Esse é um ponto. E no anexo 13, nós temos os compostos químicos qualitativos. O que quer dizer isso? Quer dizer que independe da quantidade de partículas por milhão ou metros cúbicos que tem daquele composto químico, a simples presença dele já é considerado aí nociva para o ser humano. É o caso do benzeno, por exemplo, né? Então, alguns compostos químicos, por a sua nocividade, eles já são considerados aí simplesmente nocivos, independente da quantidade de compostos químicos, independente de partículas que ele tem, independente de partículas que o segurado fica exposto. Bom, entendido isso daqui, essa primeira parte, você vai ter que entender o que aquele segurado faz. Qual a atividade dele? Você que é segurado, o que você faz dentro da empresa? No caso concreto, que eu vou passar aqui para você, esse cliente nosso trabalhava com manipulação, ele era manipulador de produtos químicos em uma determinada empresa e, consequentemente, ele ficava exposto a compostos químicos. Então, você tem que entender um pouquinho disso daqui e eu vou te mostrar que por mais que a empresa tenha preenchido o PPP, por mais que a empresa tenha indicado que realmente o EPI é eficaz, na verdade ele não é, e essa informação nós extraímos aí do formulário Perfil Profissionográfico Previdenciário, PPP. Então, olha aí a tela que eu vou colocar para você aí a parte do PPP do cliente para você entender tudo isso que eu estou te dizendo. Vamos lá para a tela. Olha só que legal. Então, no PPP, você tem a seção de registros ambientais, que foi o que eu separei aí para vocês entender, que é a seção 15, né? Então, na seção 15, lá nós vamos falar do exposição a fatores de riscos. Nesse quadrado que você está vendo aí, praticamente um quadrado, nós temos várias situações, nós temos que interpretar. Tá vendo que está marcado de vermelhinho? No tópico 15.1 é o período, então esse segurado trabalhou do período de 4 de junho de 96 até a data atual. A data atual aqui quer dizer que ele ainda está em atividade, então eles vão considerar até a data de emissão do PPP. A data de emissão do PPP desse segurado foi desse ano, então eles estão falando que de 96 até a data atual ele ficou exposto a algum tipo de agente nocivo. Quais? Físico, químico, biológico. No físico, a gente tem aqui o ruído de 82 decibéis. A técnica utilizada está até errado, do jeito que eles indicaram aqui. Mas o que eu quero focar com você, eu poderia passar aqui, pessoal, todos os agentes nocivos, explicar um por um, mas o vídeo ia ficar muito longo, o que não é viável aqui para a gente, que não é o que a gente quer mostrar, eu quero te mostrar na prática. Então vamos focar no produto químico aqui, que eu analisei detalhadamente aqui para você, né? Marquei químico e um composto químico aqui chamado de metiletilcetona. Quando a empresa ela coloca
algum composto químico, ela tem que colocar a intensidade de concentração, que é exatamente o campo 15.4. Muitas empresas não fazem isso, algumas empresas fazem, você tem que pedir retificação e tudo mais. Mas, nesse caso específico, ela está dizendo o seguinte: olha, esse segurado trabalhou de 96 até a data de hoje exposto ao fator químico metil-etilcetona por uma partícula por milhão de 171,9 ppm. O metil-etilcetona é um composto químico que está previsto lá no anexo 11 da NR15, e aí você vai ter que interpretar, volta aqui para mim, você vai ter que interpretar exatamente, aí vai ter que saber qual composto químico é quantitativo e qual é qualitativo. Por isso eu coloquei aqui para você. Então entra lá na NR15 e veja certinho, tá? Voltando aí para a tela para você continuar nos acompanhando, você vê que tem a quantidade de partículas por milhão, que é de 171,9, a técnica aqui quantitativa, e lá mais para frente, né, o tópico 15.6, a gente tem EPC. EPC é equipamento de proteção coletivo, a empresa colocou um S falando que é eficaz, e nós temos o 15.7, o EPI, que é o que a gente quer, e o EPI nós temos um S também falando que sim, que ele é eficaz. E depois disso nós temos o campo 15.8, que é o CA-EPI, onde ele tem um monte de numeração. Então você vê aí que tem 11.512, 56.74, 15.245, ou seja, nós vamos passar um por um. Volta aqui para mim. Você conseguindo entender essa linha, você vai conseguir entender todo o conceito que eu quero te trazer aqui e mostrar como você tem que analisar efetivamente para ver se, primeiro, aquele composto químico ele é quantitativo ou qualitativo. No caso do metil-etilcetona, ele é quantitativo, está previsto lá no anexo 11 da NR15, e você tem que saber até quantas partículas por milhão é considerado nocivo, ppm, ou quantas não é considerada. Lá na R15, o limite de tolerância para uma pessoa ficar exposta a esse tipo de agente nocivo é 155 ppm. Se você entrar lá, você vai ver que é 155 ppm. O que quer dizer isso? Quer dizer que o que ultrapassar isso precisa de equipamento de proteção para neutralizar ou eliminar o agente nocivo do segurado. E aí a empresa indicou que sim, que é eficaz o EPI, e trouxe o CA desse EPI. O que é o CA? Certificado de aprovação. Entendam, todo equipamento de proteção individual, obrigatoriamente, tem que ter um certificado de aprovação, tem que descrever por que ele é aprovado. Então, uma luva de látex, ela não pode ser trabalhada com composto químico, talvez tenha que ser uma luva nitrílica, tem que ser um pouco diferente. Máscara, nós temos várias formas de máscara, PFF1, PFF2, PFF3, N15, ou seja, um monte de máscara. Nós temos que identificar agora e saber identificar se essa máscara ela é suficiente para eliminar aquele agente nocivo, se aquele óculos que a pessoa está utilizando é suficiente para eliminar aquele agente nocivo, e o CA, que é o certificado de aprovação, é exatamente que indica qual equipamento de proteção aquele segurado está utilizando para eliminar a nocividade daquele composto químico e ser eficaz. Então, isso em linhas gerais é o que você precisa analisar, é o que o segurado precisa entender, E principalmente o advogado tem que saber isso, tem que saber. Não tem outra forma de você ajudar realmente o seu cliente, não tem outra forma de você entender isso se você não analisar CA por CA. Todos os certificados de aprovação têm que ser analisados para verificar se foi realmente indicado. Bom, isso nós vamos fazer na prática. Aguarde um tempinho aí que eu vou entrar na tela do computador e vou te explicar como você aprende tudo isso. Feito toda essa introdução, feito todos esses detalhes, agora nós vamos entender. Bom, a empresa falou para mim que o EPI que ela está fornecendo para o meu cliente, que ele é eficaz. Legal. Esse EPI, quando foi que ele foi emitido? Quando ele teve o início? Foi em 96, lá desde quando ele começou? Não foi? Foi em 2010, 2009? Que EPI que é esse que ele está utilizando? Você tem que mostrar isso para o juiz, você tem que entender sobre isso, porque senão o INSS ele vai bater o olho aqui no eficaz e simplesmente vai te eliminar esse período seu especial e você às vezes até deixou para lá, nem está sabendo disso, nem está prestando atenção no que eu estou falando, Então, vamos lá agora para a tela do meu computador,
onde eu quero explicar para você detalhadamente sobre como você buscar o CA, como você identificar. Eu vou entrar no CA de cada um desses CAs indicados aqui no PPP do nosso segurado e você vai aprender com a gente na prática como buscar e como provar que aquele EPI indicado por aquela empresa, naquele agente composto químico, ele não é necessariamente eficaz aí para eliminar, né, o período especial do segurado, tá bom? Então, bora lá com a tela pra gente para você aprender aí como é que faz isso. Vamos lá? Bom, pessoal, então estou aqui na tela do meu computador, onde eu quero te ensinar como buscar o CA. Você aí vai colocar simples, né, CA-EPI aí no seu computador, no Google, na tela do Google, CA-EPI, tudo junto. Vai entrar no primeiro link que está aqui, ó, CAMTE do Ministério do Trabalho e Emprego, gov.br, consulta CA, consulta de EPI. E aí vai abrir uma tela para você, né? Observe nessa tela, Ministério do Trabalho e Emprego, CA-EPI, Certificado de Aprovação de Equipamento de Proteção. E aqui você vai digitar exatamente o número do certificado de aprovação que está lançado lá no PPP. Por exemplo, vou pegar lá o 11512, que é o que está lançado lá no nosso PPP, e vou pesquisar para entender, bom, qual equipamento de proteção que é esse. Aqui tem os campos do número do processo, número de CNPJ e a razão social, ou seja, a empresa que fez esse EPI. E aí nós vamos clicar aqui no lado, onde você está vendo, está processando e abrindo. E aí você vai clicar aqui, visualizar CA. Quando você visualiza o CA, você vai conseguir identificar qual CA que é esse, que é o 11512, e para que ele é aprovado, né? Então abriu aqui, certificado de aprovação 11512 válido. Então a validade dele é até 2022. E esse equipamento é um protetor auditivo. Ele é aprovado para proteção do sistema auditivo do usuário contra níveis de pressão sonora superiores ao estabelecido pela NR15, conforme tabela tal. Então, a gente já sabe que protetor auricular não elimina agente químico. E aí, você vai imprimir esse certificado, vai anexar, né, para você provar que ele não elimina, ele é aprovado só para proteção auditiva, e outros certificados, vai fazer isso 1 a 1, 5674, da mesma forma. Vai pegar todo o certificado de aprovação e verificar. Vamos ver o que o 5674 é. 6674, equipamento, também ele é protetor auditivo, validade 6/11/2020, protetor auditivo tipo inserção de espuma de poliuretano de formato crônico com ou sem. E tem a aprovação dele, aprovado para proteção do sistema auditivo do usuário. Então, proteção auditiva não elimina agente nocivo. Olha só, o erro de preenchimento do PPP que pode favorecer muito você, segurado, e que pode favorecer muito o advogado atento, né? Advogado cuidadoso, que olha, analisa, sabe interpretar um PPP de forma prudente. O outro PPP, o outro CA indicado lá no PPP, 15245, você vai buscar para entender qual que é a informação que ele está te trazendo, vai abrir o certificado de aprovação, né? E vai detalhar. CA 15245, equipamento protetor auditivo. Pessoal, já é o terceiro protetor auditivo que eles indicam, informando que é aprovado aí contra o sistema de proteção auditivo do usuário, né? Mas não tem aprovação nenhuma para agente químico. E aí nós vamos dando sequência, né? Pesquisando um por um, cada um dos CAs, e você vai conseguir identificar. Vamos pegar, por exemplo, o 13030. 13030 é um tipo de certificado de aprovação indicado como eficaz, Supermarques Brasil, importadora. E esse certificado de aprovação, 13030, é uma luva para procedimento não cirúrgico, uma luva. Então a gente tem que entender agora essa luva, qual é a proteção dela. Se a gente for aqui no laudo, essa luva ela é aprovada para proteção das mãos do usuário contra o agente biológico. Então olha só, pessoal, agente biológico não é agente químico. Então essa luva ela não é eficaz para eliminar, não é eficaz para neutralizar o agente químico. Outro ponto importante para a gente analisar
é o histórico de alteração do certificado de aprovação. Então observe que esse certificado de aprovação ele teve a sua primeira autorização, né, de utilização emitida em 12/5/2009 e foi expedido outras até 2017. E o que quer dizer isso? Olha, vamos imaginar que se fosse uma luva química, como essa luva que protege com compostos químicos pode proteger o meu segurado, se a primeira expedição de aprovação dela foi em 2009 e o meu segurado trabalha desde 1996. Então fique esperto, quero trazer informações aqui para vocês importantíssimas que nenhum outro curso, ou talvez nenhuma pós-graduação passe isso para você, faz tão detalhadamente qual eu estou fazendo, porque muitos colegas estão desanimando de fazer período especial sem saber. Muitos segurados estão deixando de buscar os seus direitos sem saber se realmente tem direito ou não, tá bom? Então, vem com a gente, fique esperto, que isso é importante para você ficar conhecendo, né, de seus direitos e, consequentemente, demonstrando efetivamente se é eficaz ou não um EPI, tá bom? Pessoal, fala a verdade, em qual outro local você ia aprender a fazer isso que eu acabei de te passar? Esse vídeo vale um curtir, né? Vale um joinha. Vem com a gente, que quinta-feira, cedinho, eu já vou estar aqui novamente trazendo novidades importantíssimas como essa e te ajudando, como sempre, a conseguir o melhor benefício. Até lá, tchau!